Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mateus 12, 1-8. Por esse tempo, Jesus passou num sábado pelas plantações. Os seus discípulos, que estavam com fome, puseram-se a arrancar as espigas e a comê-las. Os fariseus, vendo isso, disseram: Olha só, os teus discípulos a fazerem o que não é lícito fazer num sábado. Mas ele respondeu-lhes: Não lestes o que fez Davi e seus companheiros quando tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e como eles comeram os pães da proposição, que não era lícito comer, nem a ele nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que com os seus deveres sabáticos os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Digo-vos que aqui está algo maior do que o templo. Se soubesses o que significa misericórdia é o que eu quero e não sacrifício. Não condenareis os que não têm culpa, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Trecho muito interessante da Sagrada Escritura. Talvez Mateus esteja escrevendo para a comunidade que também deve ter as suas diferenças e as suas dificuldades na interpretação da lei, tanto a lei judaica como aquilo que Jesus veio trazer como o aperfeiçoamento da lei. Mas é interessante como julgam Jesus. Esse atrito sempre crescente entre os escribas e fariseus contra Jesus é algo que eles estão sempre tentando interpretar as ações de Jesus de modo a condenar, de modo a menosprezar o nome de Jesus, de modo a fazer com que Jesus fosse de alguma forma descoberto, como se ele fosse um falso profeta, como se a sua mensagem não fosse verdadeira. É claro que nós temos que nos colocar no lugar deles. Talvez tivéssemos também dificuldade em reconhecer em Jesus, com toda a sua história, com toda a sua natureza humana, com toda a sua realidade humana, em reconhecer que ele era a encarnação do Messias, o esperado Filho de Deus. Eu imagino que eu também teria dificuldade. No entanto, ao ver seus sinais, seus prodígios, suas palavras, seu ensino, seus milagres, como não abrir o coração e como não deixar que essa palavra de Deus tocasse o coração? Desta forma, com o coração endurecido, fecham-se a palavra de Deus, fecham-se a salvação, fecham-se a misericórdia, como o próprio Jesus pede. Esse trecho também nos leva a refletir e a pensar como agimos em relação aos acontecimentos e às atitudes dos irmãos, dos semelhantes, na nossa vida, no nosso dia a dia. Quem sabe façamos julgamentos precipitados ou julgamentos somente a partir da nossa interpretação da moral, da ética, dos valores. Mas a lei de Deus está acima de tudo e também a vida é muito importante. Estavam querendo condenar Jesus porque os discípulos comiam espigas no dia de sábado, sendo que estavam com fome. Ora, a fome é uma necessidade essencial do ser humano. Então, não estava de acordo aquele julgamento deles. Mas, como eu dizia, a reflexão para hoje, ela sempre deve nos levar a olhar para os nossos julgamentos, então, nos colocando aqui no lugar, digamos assim, dos fariseus e analisar como nós interpretamos as ações dos semelhantes. Muitas coisas vemos no dia a dia e muitas vezes fazemos julgamentos, então, que condenamos, que julgamos equivocados, que julgamos incorretos as pessoas porque agem de tal forma. Volta aquela questão que eu sempre falo aqui de qual régua, de qual peso, de qual medida nós usamos para avaliar o irmão, e essa medida é a mesma que será usada conosco. Então Jesus pede que a medida que nós usemos seja uma medida de misericórdia, de compreensão. Ele diz: misericórdia eu quero e não o sacrifício. Santo Agostinho falava, estou procurando uma frase aqui que diz que próximo de Deus está de quem confessa a sua misericórdia. Sim, Deus não anda longe dos contritos de coração. Que o nosso coração também possa ser um coração misericordioso, contrito.
e que nós possamos nesse dia experimentar a misericórdia de Deus e como que num espelho espelhar e refletir também esse amor e essa misericórdia por onde quer que passamos. Um abraço e Deus abençoe você.